O teu nome é diferente? Primeiro nome. O primeiro nome? Como é que é? Adrian. 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 O irmão chama o que? Alfacian? Não, que a pessoa colocar o nome de Adrian na criança, é claro que a prima chama Couvian. Ah, Deus que me livre agora. Já falou. Adriele. Não entendi. O nome da minha irmã. Adriele. Adriele. E o meu irmão, Adriel. Tem alguém do conselho tutelar aí? Porque nós vamos mandar prender essa família. Adrian, Adriele e... Gabriel e também Gael. Ah, não. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Manda ver. Eu sei que é a mãe dele ou não? É a mãe dele? Alguém tem uma algema aí, por favor?